Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Viva Mais, um espaço para você obter informações de qualidade, informações confiáveis, para que você tenha mais saúde, para que você viva mais feliz, mais saudável, para que você tenha saúde plena. Kelly, mais um episódio, nós já estamos caminhando para o final dessa primeira temporada, hein? E hoje o tema é muito interessante, muito importante. Aliás, conta logo, que já tá me dando estresse aqui o negócio. Calma, que antes eu tenho algumas informações importantes. Olha só, nós estamos nos sentindo cada vez mais cansados, esgotados e estressados. Segundo um levantamento da Associação Internacional do Controle do Estresse, o Brasil já é o segundo país do mundo com maior nível de estresse. Com o passar do tempo, isso pode gerar questões como ansiedade, depressão e várias outras doenças. E quando esse estresse envolve diretamente o trabalho, ou seja, alto nível de estresse e trabalho em excesso pode literalmente gerar transtornos sérios na mente dos colaboradores, dos gestores. Nesse nono episódio, nós vamos conversar um pouco sobre a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Mas Kelly, conta quem é o nosso convidado especial deste episódio. Nós estamos contando com uma pessoa muito especial que está vindo de fora, está vindo de Campinas, estado de São Paulo. Olha só. E está aqui conosco o Dr. Pablo Canales, ele que fez especialização em psiquiatria, também é médico de família. Tudo bem, Dr. Pablo? Muito bem, obrigado pelo convite. A gente vai conversar. Hoje a gente já esteve conversando com algumas pessoas no hospital desse assunto do cansaço. Então eu acho que vai ser bem importante para as pessoas ouvir desse assunto. Nós temos muitas perguntas, não é isso, Kelly? O estresse, a emoção, o cansaço. Mas antes, eu tenho uma pergunta para te fazer, doutor. Doutor Pablo, ele é argentino. Então, antes de mais nada... Aí vem. Pelé, você tá no Brasil, hein? Eu tô. Pelé ou Maradona? Olha, eu vou te responder da seguinte forma. Eu consigo colocar a camisa da seleção do Brasil e não queima, não arde e não coça. Tá bom. Muito bem. E a minha resposta da tua pergunta é Messi. Por quê? Não, porque eu já ia perguntar Messi ou Neymar, né? Não, porque eu gosto de Maradona como jogador, mas eu acho que o jogador tem que ser completo em todas as áreas. Não somente esportiva, senão também fora das quadras. E aí o Maradona não soma muitos pontos comigo, mas... Olha, mas eu torci pelo Messi no final da Copa. Muito bem. Quem não, né? Quem não torceu pelo Crianças, Messi, né? Impressionante. É verdade, impressionante. Mas vamos aqui conversar sobre o nosso assunto, né? O esgotamento aí. Eu acho que esse foi um momento para relaxar, né, Sr. Pablo? Pra gente acho que é importante relaxar, porque a gente vai falar de estresse agora. Vamos lá. É verdade. Como que surge o diagnóstico? Quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, de repente está meio desestimulada no trabalho? Eu acho que isso é importante saber o que é o burnout, né? O que é? Ok, o síndrome é justamente um conjunto de sintomas, de sensações, até chegar ao ponto de doença, que origina o local, você falou muito bem no comecinho, o local do trabalho, a pressão do trabalho, o estresse do trabalho. Foi identificado inicialmente numa enfermeira. A gente está no hospital, mas também é identificado em muitas outras áreas, especialmente com contato com o público com certas exigências. Então, a parte da educação são muito exigidos os professores, pela mesma liderança da escola, pelos pais, pelos alunos. Na parte dos gerentes de banco, os gerentes de banco também sofrem muito com isso. Dentro da parte de gerenciamento de pessoas, as pessoas que estão no balcão, os recepcionistas também sofrem muito com isso, porque é o público que se queixa muito, os donos da empresa que querem uma resposta, telemarketing sofre muito, e especialmente a área da saúde, que já é um ambiente agressivo e que também sofre por conta da pressão, tá? De ter que dar um resultado. Agressivo inicialmente por quê? Porque a gente lida com doença, e a doença é uma coisa que agride. Um ambiente sempre de sofrimento, sempre pesado, estressante. Então isso acaba sendo atacando
a pessoa que trabalha, tá, o funcionário da área da saúde. Interessante. Kelly, você não esquece de fazer seus mitos e verdades, Não, já tô hein? aqui anotando tudo. Porque no final aqui, doutor, a gente sempre tem um mitos e verdades. Muito bem. E eu apresento um resumão para ver se a gente é aprovado aí, né, Kelly? Muito bem. Agora, vamos lá. Quais são os fatores que podem predispor o quadro? Ok. Primeiro, o ambiente institucional. Qual é a função, qual é o nível de esforço que o funcionário tem que fazer para se manter naquele trabalho. Algumas pessoas têm mais tolerância, mais resiliência e outros têm menos resiliência. Alguns, justamente por ter doenças já prévias, por exemplo, pessoas que têm já um quadro ansioso, um quadro depressivo, pessoas que têm uma má nutrição, aproveitando o que ele disse, pessoas que não fazem atividade física, pessoas que não estão dormindo bem. Então, muitas vezes é até pelo horário de trabalho, o horário noturno de trabalho traz isso, tá? Mas o fato de a gente não se alimentar bem, a gente não descansar bem, a gente não fazer atividade física, não ter suporte familiar, onde a gente consiga descarregar algumas tensões, e o ambiente de trabalho ser um ambiente muito agressivo, tanto institucionalmente como da parte dos clientes, dos pacientes que a gente atende, ou de muita competitividade. Pressão, tá? né? Pressão. A pressão de ter que ter um resultado independente de como temos esse resultado. E aí acaba atrapalhando bastante a saúde mental da pessoa. Então, as pessoas que trabalham muito focadas em metas precisam estar muito atentas aos sinais do corpo, da mente, né? Isso. Interessante. E aí os sintomas levam a algo parecido com a depressão? Então, tem vários sintomas. Alguns são parecidos com depressão, outros não. Dá pra deles, isso. Por quê? Porque dá-se tristeza, desânimo, falta de energia, muito cansaço, dificuldades para se alimentar, dificuldades para sair de casa, que pode ser todos sintomas depressivos. Mas também é muita ansiedade, pode criar estresse, pode criar até quadros parecidos com estresse pós-traumático, crises de pânico. Na hora de sair para trabalhar, é frequente o paciente me falar: eu não consigo sair, eu travo na porta, eu começo a ter tremedeira, eu começo a ter suor nas mãos, que são sintomas típicos de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico, que não tem a ver com depressão. Então, a perda do objetivo na vida, ou até ideação suicida. Isso também pode acontecer nos quadros de burnout. Por isso que daí inclusive vem a palavra burn out, ou seja, me queima, o trabalho me queimou. Eu fiquei queimado no meu trabalho. Por isso que é tão frequente falar disso, essa associação de queimação e atividade que eu estou fazendo. Olha só, interessante. Talvez você que esteja nos assistindo, nos ouvindo, esteja ouvindo aí alguns sons no fundo. Olha, não estranhe, nós estamos gravando esse podcast dentro do Hospital Adventista de Manaus. Então é muito comum, o hospital não para 24 horas, então é muito comum você ouvir um sonzinho aí no fundo, às vezes passa uma maca, um carrinho da nutrição, alguma coisa assim, né, Kelly? Então não se preocupe, tá? Nada que vai interferir aqui a transmissão dessa mensagem, dessas informações super importantes. Kelly, estou anotando bastante coisa aqui para o resumão, hein? Sim, os sintomas que ele foi falando, sinais, né? Eu acho que é melhor que ele foi falando. Você fica um pouco confuso, né? Síndrome do pânico, depressão. Que outros sinais são mais seriam assim evidentes, mesmo que não sejam em todos os casos, mas que também podem ser considerados? Tem muitas pessoas que começam a ter literalmente sintomas corporais, aumento da pressão arterial, dificuldade na digestão, sintomas de azia, de refluxo, dores de cabeça importantes, especialmente relacionados à tensão dos trapécios, que começa aqui na parte occipital, vai da nuca para o ombro, dor de cabeça, não consigo dormir bem, a insônia é outro grande problema no quadro de burnout. Mas também começa a ter, inclusive, até dores corporais, sintomas como se fossem fibromialgia. Uau. Dores corporais musculares, articulares, bem complexos. Sinais físicos. Cada vez que começam a ter que voltar para o trabalho, ou só o fato de estar trabalhando criando esse tipo de sintomas. Então, se a pessoa está lá no final de semana
digamos que a sexta dela tá tudo bem, e o sábado tá tudo bem, quando chega no domingo. domingo à noite, que ela pensa no pós-fantástico. dia, Começa a passar mal. começa a passar mal. Então, isso é um start para ficar ligado de que... Uhum. Alguma coisa está acontecendo. Entendi. E é relacionado ao trabalho ou... Não é a segunda-feira, né? Não o é trabalho. segunda-feira. É o Agora, trabalho. a demissão seria um caminho? A demissão, às vezes, lamentavelmente, é um caminho, tá? Porque, vamos lá, o trabalho significa movimento institucional, tanto como do funcionário. Uhum. Então, a gente tem que entender que, muitas vezes, a instituição não está de acordo com o que o funcionário está falando e fala, não, olha, lamento muito, assim não funciona e demite. Porque a gente tem que considerar que a gente não está falando somente, no caso agora, do Hospital Adventista de Manaus. A gente pode estar falando de qualquer instituição. Sim. E a gente tem que entender as políticas das instituições, Sim. tá? Mas, normalmente, o que a gente pretende fazer é restaurar o paciente. Ok. Ok, vamos lá. Você machucou, você não está bem. É como você pular para gritar o gol do Pelé, no caso agora do Neymar, e você cai acima de um pequeno degrau e você entorce o tornozelo. Você vai precisar de uma bota por um tempo. Então, você vai precisar parar de caminhar, parar de brincar, parar de pular. Muitas vezes a gente precisa frear. Às vezes nem é frear, às vezes é tirar o pé do acelerador. Ok. Mas muitas vezes você precisa frear. Não, calma aí, você vai fazer repouso, tantos dias, vamos entrar com um tratamento, fazer uma terapia, fazer um tratamento farmacológico se for necessário. Vamos regular a tua dieta, vamos regular a tua atividade física, vamos regular teu sono. Vamos gerenciar diferente, vamos avaliar como você está trabalhando e por que você chegou lá. Às vezes só com um descanso é suficiente, às vezes precisa muito mais que só um descanso, às vezes umas férias, às vezes um final de semana, já ajuda bastante. Às vezes não. Então isso depende muito de quanto a pessoa deixou até a última hora, quando estourou tudo. Tá, que isso também é importante, a gente perceber antes e frear antes. Não, calma aí, o que está acontecendo comigo? Eu estou reagindo bem? Eu estou reagindo mal? Por que eu estou assim? E a gente ir medindo da maneira certa as coisas para ir gerenciando da maneira certa. Então é só diminuir o ritmo, só deixar de trabalhar por um tempo? Não, às vezes é só isso, às vezes não. Certo. Às vezes você precisa mais, não é só diminuir, tem vezes que você precisa Só parar. medicação resolve? Não, mas muitas vezes é necessária. Certo. Tá? Se a gente está falando de um quadro depressivo, de um quadro ansioso, de crise de pânico, não vai adiantar só pensar positivo. Aham. Mas faz parte o pensamento positivo, Certo. sim, excelente. Mas quimicamente está começando a mobilizar, os sintomas já estão corporais. Então a gente precisa entender, ok, peraí, o que aconteceu com o meu corpo? Estou começando a sentir palpitação, estou com falta de ar, estou com tremedeira, estou com azia, estou com dor de cabeça, enxaquecas absurdas. Tem pessoas que desmaiam, estão começando a fazer uma coisa, trum. E aí? Tem pessoas que têm quadros pseudoconvulsivos. Então, a gente tem que entender, o nosso corpo está falando, oi, tudo bem? Tem um problema. Eu existo, Gritando. certo? E a gente tem que poder parar e falar, não, calma aí, temos que fazer alguma coisa de outro jeito, porque não está dando certo. E muitas vezes o tratamento farmacológico resolve essa questão química Certo. e me ajuda até parar e pensar no que está acontecendo. Tá? Que é sempre a gente tem que pensar a medicina como um tratamento integral. Não é somente terapia, não é somente parar, não é somente alimentação, não é somente atividade física, não é somente vida espiritual, não é somente medicação. É um combo de todas elas bem equilibradas, da maneira certa, acompanhadas com o profissional certo, etc. Uau. Agora, a gente falou aí que a demissão ela pode ser um caminho. Mas se de repente eu não consigo administrar a intensidade da minha entrega no trabalho, significa que onde eu estiver, Vai ser igual. vai ser igual. Essa famosa autocobrança. Você é o teu pior chefe. Então aí trava. Porque não interessa quem estiver na tua frente. Você acha que você deveria estar rendendo tanto, fazendo desse jeito.
Então você acaba colocando uma carga enorme nas tuas costas e não funciona. Então aí essa autocobrança é extremamente necessário controlar. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo desse jeito? Eu posso fazer um pouquinho menos? A gente fala sempre que aquele que tem uma autocobrança muito forte, o 10 não é suficiente, ele quer um 11. E quando chega um 11, que é impossível, mas se ele consegue um 11, tá vendo? Eu consegui um 11, então eu quero um 12. Nunca está satisfeito. Nunca está, porque sempre corre atrás do vento. Por quê? Porque vira o pior chefe. A cobrança é a cobrança, própria cobrança, né? De si mesmo. E é insustentável. Como você pode parar se você acha que você não tem que parar? Você não para. E eu já percebi, assim, em algumas circunstâncias, que a pessoa tem vergonha, né? Como assim? O meu corpo está me parando, então tem vergonha da situação de estar naquela situação, entendeu? E tem um sentimento de incompetência, né? De insuficiência. Exatamente. Aí aumenta a cobrança. Como é que eu estou nesse estado? Eu sou fraco? Eu sou incompetente? Tem muito a ver com a espiritualidade também esse assunto. Não admitir que podamos ficar doentes da área da saúde mental. Não. Eu? Ansioso? Não, jamais. Depressivo? Não posso. Tem que ler mais a Bíblia. E de fato a espiritualidade é um remédio absurdamente importante. Mas a gente não pode levar as coisas para os extremos, tá? Porque eu sou esportista, eu nado, eu corro, eu faço um monte de coisa, então eu não posso ficar doente. Certeza, por que não? Porque eu como tudo cru, não como uma coisa cozida, então não posso ficar doente. Por que não? Então, a gente coloca esses preconceitos meio como ferramentas para tentar lidar com a vida de um jeito que a gente acha que é mais fácil, controlando ela. Só que ninguém tem controle da vida. Então isso é fato. Quando a gente acha que a gente pode controlar a vida rapidamente nos mostra que ela não pode ser controlada por ninguém. Que tem um monte de fatores acontecendo ao mesmo tempo. Nesse sentido, sim, a gente decide colocar a nossa vida na mão de Deus, justamente porque Ele consegue controlar, a gente não. Então, o fato de eu querer controlar, de eu querer fazer, cria todos esses preconceitos. Eu não vou no psiquiatra, não. Pior se é argentino. Mas eu não vou no psiquiatra, não. Isso é coisa de louco, eu não sou louco. E aí trava, porque tem uma possibilidade de acertar as coisas, de fazer bem feito, de resolver o cérebro, que é um órgão que está dentro do nosso crânio. Assim como está também o fígado, o coração, os pulmões, os rins, o estômago, que também são órgãos, só que em outra localização. Então a gente não admite e aí a gente não consegue melhorar. E que atitude, digamos aí que quem está assistindo, ouvindo a gente, já identificou alguns desses sinais? Qual que é a atitude que essa pessoa deve tomar? Que inicialmente é buscar ajuda. Não estou bem. Então vamos lá. Vou pedir ajuda. E a quem? A pessoas que podem me ajudar nesse sentido. Não estou bem do meu rim, vou buscar um nefrologista. Não estou bem do coração, vou buscar um cardiologista. Não estou bem das minhas emoções, vou buscar um psicólogo, um psiquiatra. Então buscar orientação profissional. Segunda coisa importante. A gente aprender a ouvir o nosso corpo, entender que a gente está ficando mal é extremamente necessário para se movimentar antes de que a bomba estoure. Quando a gente vai fazendo de conta que nada está acontecendo, é aí que vai ser cada vez mais prejudicial para a gente. Tá? Por quê? Porque a gente não parou antes. A gente não controlou isso antes. Se a gente não controlou antes, aí não dá certo. Então, o entendimento da situação em que eu posso me encontrar é essencial para o início imediato do tratamento. Isso, aí buscar ajuda. Ok. Então busco ajuda profissional, acerto a minha dieta, diminuindo a quantidade de cafeínas, evitando a cafeína se for possível, evitando a bebida alcoólica, evitando o cigarro, evitando o uso de drogas, que são todas substâncias que vão piorar o meu quadro emocional.
fazendo uma atividade física rotinária, que me ajude a ir aumentando o meu nível de resistência, de resiliência aos problemas, tá? Descansando melhor, cuidando do meu sono, entendendo a minha vida familiar de outro jeito, cuidando do meu círculo familiar. Tá? Isso é extremamente necessário. E, obviamente, o que a gente estava falando agora há pouco, a vida espiritual. Se eu consigo acreditar que Deus está no controle da minha vida e Ele não erra, por mais de que não seja uma coisa que eu goste, não vai que Ele decide uma coisa que eu não quero. E eu concordo, tem muitas vezes que Deus não escolhe caminhos que a gente queria muito que Ele escolhesse pra gente. Mas isso significa que Ele está de sacanagem com a gente? Não. Que Ele sabe o que é o melhor pra gente e Ele vai falar, você quer que eu direcione as coisas? Então é por aqui, não é por lá. Mas eu quero ir para lá. Não, é por aqui. Então essa decisão de confiança me tira do controle, mas me ajuda a estar melhor. Interessante. Nossa, quanta informação, hein, Kelly? Estou anotando bastante coisa aqui, Diego. Eu também. Inclusive, eu fiquei pensando, existem pessoas, Dr. Pablo, que poderiam ser consideradas assim, imunes ao burnout? Não, ser humano é a possibilidade de você ficar doente. Se você é um ser humano, lamento muito, você pode ficar doente. Agora, ter mais resistência, menos possibilidade, eu acredito que sim, tá? Tem muita questão genética também. A gente não pode esquecer que os nossos pais têm, às vezes, problemas de ansiedade, depressão, e eu venho com uma carga genética importante a respeito de doença, saúde mental. Então eu vou fazer o que eu conseguir, mas pode que não dê certo. Ou seja, não tem uma fórmula que se você faz dá certinho, tá? Tem pessoas que são mais resistentes e outras que não, e depende de muitos fatores. Certo. Então não dá para sair iludindo as pessoas. Se você tomar isso aqui todos os dias, você nunca vai ficar... Não, esquece. Não dá para regrar todo mundo na mesma régua. Não dá. Mas tem fatores predisponentes e fatores protetores. Os fatores predisponentes são os que a gente falou: doenças, problemas alimentares, falta de atividade física, problema no sono, problemas na instituição, etc, etc. Problemas protetores que a gente acabou de falar também: alimentação saudável, atividade física, confiança em Deus, genética boa também serve. Tudo é o fator protetivo. Mas especificamente é a coerência você falar como eu estou, o que está acontecendo. Certo. Essa análise periódico, tá? De parar, pensar, raciocinar, entender, avaliar corretamente a tua situação e falar, será que eu estou fazendo bem? Será que eu preciso modificar alguma coisa? Não estou me sentindo bem, então vou encarar a vida de outro jeito, vou tentar desse outro jeito, ver se dá certo, se eu começo a me sentir melhor, etc. Essa reavaliação constante é extremamente necessária. Legal isso. Então, se não podemos medir todos pela mesma régua, significa que nem todo mundo vai ter tratamento com um medicamento. Exato. E quando precisa de medicamento? Vamos fazer acontecer. Porque a gente tem que estar bem. A gente não toma medicação quando a pressão está alta? Sim. Pecador, falta de fé. Como assim? Tua pressão está alta? Eu tenho pressão alta, gente. Eu sou diabético. Colesterol alto. E você vai fazer o quê? Tem que ser feito o que tem que ser feito. Tomar um remédio quando precisa. Precisa? Precisou. Não precisa? Não precisa. Tá tudo certo. Não tenho que tomar remédio. Por que não? Aí quando a gente regra as coisas com a imposição do que tem ou não tem que ser feito, a gente elimina possibilidades positivas para a gente, que poderia resolver muito mais rápido, e a gente não está fazendo uso porque tem um preconceito, porque não quer, porque acha que vai ficar dependente do remédio, porque não quer parecer um louco. Eu acho que esse preconceito é bastante... presente, muito, né, na não quero parecer... e começa a ter vergonha, que é o que a gente conversou um pouquinho antes, né? Começa a ter não quero vergonha, parecer frágil, não quero parecer... que vão pensar de mim. Exatamente. Tem um preconceito enorme. Só que a saúde mental está machucando tantas pessoas
que lamentavelmente eu acho que esse preconceito vai durar pouco. Porque todo mundo está ficando doente, gente. Tem muitas pessoas ficando muito mal. Os números são alarmantes. Agora, o que fazer, doutor? O nome deste podcast é Viva Mais. O que fazer para prevenir? O que fazer para viver mais? Ok. A gente foi tratando muitos pontos nas outras perguntas. Mas vamos resumir nos pontos principais. Fazer o que tem que ser feito. Tá? Primeiro, aceitar o que está acontecendo comigo. Segundo, buscar ajuda profissional. Porque a minha vizinha está tomando clonazepam e ela me deu e eu estou tomando para dormir. Calma aí, a vizinha é médico. E se é médico, ela está te atendendo ou está agindo como vizinha? É no vínculo da consulta médico-paciente? Então, sim, fantástico, o remédio vai te ajudar, mas se ele está sendo controlado por um médico profissional da área? Não, eu passei pelo clínico e o clínico me falou que ia me ajudar e que não precisava de psiquiatra não, mas me deu um antidepressivo. Então, peraí, se você não precisa de psiquiatra, por que te deu um antidepressivo? Não, é que às vezes a gente não consegue psiquiatra cristão. Concordo. Tá, mas agora está tendo a possibilidade com a telemedicina de ter contato com psiquiatras cristãos. Sim. E com psicólogos cristãos. Sim. Então não é mais uma desculpa. Não. Tá? Então buscar atendimento profissional. Entender o que está acontecendo comigo. Aceitar o que está acontecendo comigo. Resolver problemas da vida, do meu estilo de vida, que possam estar me atrapalhando. Não adianta eu querer melhorar se eu não estou dormindo. Não adianta eu querer melhorar se eu estou bebendo 3 litros de café por dia. Porque automaticamente vai aumentar meu estresse, a minha ansiedade. Não, é porque eu quero um remedinho para ansiedade. Tudo bem, mas o estimulante não está te ajudando. Então, tudo bem, é difícil tirar de uma vez, concordo, a gente vai tirando devagarzinho, mas vamos modificando o estilo de vida, certo? Então, atividade física, dieta, o que a gente conversou até agora. Ok. Espiritualidade. Mas também tem outras coisas, buscar momentos de lazer, buscar momentos de distração, buscar momentos onde você consegue falar das coisas que você está sentindo, num vínculo não de fofoca, senão tranquilo, de confiança, buscar se distrair com coisas simples, buscar gostar da simplicidade da vida, certo? Momentos de desconexão, parar de usar o celular o tempo todo, cuidar de desligar ele 1 horinha por dia, criar conversas de ambientes saudáveis, não sempre estar conversando com pessoas que se queixam constantemente do ambiente laboral. Por quê? Porque eu vou alimentar a minha raiva, a minha indignação, o meu sofrimento. Então, trocar um pouquinho de ambiente também serve. Buscar amizades saudáveis. Tudo isso ajuda também para a gente prevenir e não chegar no ponto de cansaço, de não saber mais o que fazer. Olha só, quantas dicas importantes. Estou anotando aqui. Kelly, partimos para o nosso final agora. Quero ver seus mitos e verdades. Então, agora, vamos doutor, lá. você avalia a gente, Vamos lá. entendeu? Então vamos lá. Doutor Pablo, é mito que burnout e depressão são a mesma coisa? Mito. Não. A depressão Então, eles não são a mesma coisa. não são a mesma coisa, Então, é mas a mito. depressão faz parte, Faz parte do quadro. Então, não sei se seria um mito e verdade corretamente estipulado. Tá? É somente quadro depressivo? Não. Não. Tá? Não é Mas nenhum, pode ser um quadro nem só depressivo e um quadro ansioso junto? Sim. Isso sim. Aí seriam os dois, mas não é a mesma coisa. Não é igual. Ok. É mito que para resolver o burnout é só trabalhar menos. Somente não. Precisa de muitas outras coisas. É verdade que burnout se trata com atitude e se precisar medicação também. Também. É mito que há pessoas que são imunes ao burnout. É mito. É verdade que a cafeína é um estimulante também do burnout. É verdade.
Eu tive um paciente com uma crise de pânico feroz com um expresso. Não tinha antecedente nenhum de crise de ansiedade, tomou um expresso e fez uma crise de pânico. Uau. Impressionante. Terminou o efeito da cafeína e resolveu o problema. Nossa. Verdade que a alimentação e estilo de vida são formas de prevenir burnout. Verdade. Não são as únicas. Sim, Mas são são formas. formas. Sim. É mito que para se livrar do burnout basta se livrar do emprego, embora em algumas vezes isso seja necessário também. Isso mesmo. É verdade que burnout é prevenível. É prevenível. É bom prevenir, porque quando aconteceu já estamos burn out. A labareda humana. Agora vamos lá, um resumão aqui, gente. O ambiente pode predispor o quadro, algumas doenças prévias podem potencializar o quadro e o suporte familiar é essencial. Alguns dos sintomas são semelhantes aos da depressão. Álcool e fumo podem piorar o quadro. Aceitar o que está acontecendo comigo é muito importante para iniciar o restabelecimento da saúde plena. E os medicamentos nem sempre são necessários, mas se forem, é importante para o restabelecimento da saúde. Isso mesmo. Um resumão. Passamos? Passaram. Estamos aprovados? Muito bem, muito bem, muito bem. Doutor Pablo, foi um prazer te receber aqui com a gente. Obrigado por esse tempo, pelas informações que você compartilhou aqui com a gente. A gente sabe que a sociedade está atravessando isso e, de fato, é muito, muito importante termos conteúdos como esse na internet, conteúdos validados, conteúdos qualificados, para que possa contribuir com a sociedade. Então, muito obrigado. De nada, gente. Fico feliz que vocês me convidaram, poder ajudar um pouquinho e deixar um abraço para todo mundo que está assistindo. Agora, Kelly, vou te falar qual que é o nosso próximo episódio. Já ia perguntar. Já vou dar um spoiler aqui. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre a nova pandemia. Saúde mental. Então, você não perde por esperar. Até a próxima semana. Até.